20 de julho de 1973, o dia que morreu, Bruce Lee. Bruce Lee foi um notável artista marcial, ator, cineasta, filósofo e escritor americano. Além de suas características marcantes, nasceu nas terras do norte da América, para depois explorar seu potencial no Oriente, onde deixaria uma marca muito mais profunda do que a garra de um dragão. Sua capacidade inventiva dentro das antigas e novas artes marciais o destacou do resto e o colocou em um dos melhores lugares do cinema e da vida real. Lutou contra incríveis lutadores como Chuck Norris e um lendário mestre, Yao Lin, e sempre saiu vitorioso. Curiosamente, sua morte não seria em batalha, mas devido a problemas médicos que o deixariam nas frias mãos da morte. Durante a pós-produção de Enter the Dragon, seu melhor filme, Lee não se sentia bem e se afastou do grupo de dubladores para ir ao banheiro se refrescar. Longe das mesas de som, ele conseguiu molhar o rosto antes de cair no chão entre convulsões e vômitos. O colapso de seu corpo não demorou a acontecer e ele perdeu a consciência. Ao notar sua ausência, seus companheiros saíram para procurá-lo e o encontraram caído no chão. Naquele momento, seu cérebro sofria um inchaço incomum e Lee tinha sua última luta, dessa vez contra seu impulso de vida. Antes de começar com essa história, peço-lhes, por favor, que deixem seu like, se ainda não o fizeram, se inscrevam e ativem notificações para não perder nenhum vídeo deste canal. Agora sim, vamos começar. Bruce Lee chegou a este mundo na manhã de 27 de novembro de 1940, no Hospital Jackson Street, em São Francisco, Estados Unidos. Era o ano do Dragão de Ouro no calendário chinês, o que deveria ser um presságio de boa sorte. Seu verdadeiro nome era Lee Jun-fan, mas seus pais o chamavam de Sifon, que significa pequeno dragão. O nome Bruce surgiu de uma enfermeira do hospital. Foi uma maneira de colaborar para que ele tivesse um nome que não gerasse problemas com a certidão de nascimento americana. Junto com seus pais, Lee Hoi-Chuen e Gracie, Ho e seus 4 irmãos, Si, mudaram para Kowloon, em Hong Kong, quando Bruce tinha apenas 3 meses de vida. Viveram em uma pequena casa de 2 quartos durante seus primeiros anos de infância. Dado o contexto da ocupação japonesa de 1942 a 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, permaneceu com sua família, levando uma vida quase oculta. De um lado da casa, podia-se observar os acampamentos militares, situação que inspirou Bruce a despertar sua paixão pela luta, enquanto outras crianças acenavam para os aviões que cruzavam o céu. Ele costumava ser encontrado no telhado em posição de defesa, com os punhos cerrados, tentando chutar as aeronaves. Quando adulto, ele contaria que fazia isso com a intenção de derrubá-las. O pai de Bruce Lee, Hoi-Chuen, era ator em filmes cantoneses e comediante. Após a guerra, ele retomou seu trabalho junto com seu filho. Embora a primeira aparição de Bruce na tela grande tenha sido aos 2 meses de idade, fazendo o papel de um bebê extra no filme Golden Gate Girl. A primeira oportunidade de ser visto como ator veio aos seus 6 anos, quando ele fez um teste e imediatamente participou de seu primeiro filme, The Birth of Mankind. Depois, aos seus 10 anos, em 1950, trabalhou com seu pai em The Kid. Filmou cerca de 20 filmes durante toda a sua infância. Foi lá que ele ganhou o apelido de Lee Siu Lung, que significa Pequeno Dragão. Lee frequentou a escola primária Tak-Sun, perto de sua casa. Mas aos 12 anos, seus pais o matricularam em um instituto católico de língua inglesa chamado Colégio de La Salle. Pouco tempo depois, ele foi expulso por mau comportamento. Aparentemente para Bruce, a escola não era o mais importante, por isso ele se mostrava desafiador e contestador em relação aos professores. O pequeno dragão admitiu que, quando criança, era um garoto que procurava brigas, usando correntes e canetas com pontas afiadas no interior. Mas um dia, voltando da escola para casa, ele foi surpreendido por uma gangue e levou uma surra da qual nunca se esqueceria. A partir desse momento, ele se interessou pelas artes marciais. Aos 13 anos, ele treinava e praticava com seu pai. De maneira mais formal, as artes marciais chinesas de Tai Chi, e mais tarde as do estilo Wing Chun com o mestre Ip Man.
personagem bastante conhecido atualmente, pelo menos no âmbito marcial, pelos filmes estrelados por Donnie Yen, que levam seu mesmo nome. Paralelamente ao ser expulso da escola, LaSalle foi inscrito em outra escola católica, São Francisco de Xavier. Neste novo lugar havia torneios escolares de esportes. Bruce se inscreveu em um deles e conseguiu vencer no terceiro round e por nocaute o tricampeão Gary Helms. Isso iniciou Bruce em um mundo onde ele estaria acostumado a sair vitorioso. Enquanto por um lado, dava socos e chutes, por outro, procurou um aterramento e acabou se inscrevendo em aulas de dança. O que mais tarde o levaria a se tornar campeão de cha-cha-cha. Em 1959, Bruce participou de uma luta representando seu mestre, Ip Man, enfrentando um representante da escola, Choi Lee-Foot. O resultado foi que Bruce terminou com uma leve lesão no olho, mas seu rival ficou inconsciente e também sem dentes após uma série de golpes muito rápidos. O incompreendido pequeno dragão acabou sendo denunciado à polícia pelos pais da vítima. Sendo tão problemático, seus pais já não sabiam o que fazer. Decidiram então enviá-lo para sua irmã mais velha, que morava há algum tempo em São Francisco, Estados Unidos. Bruce, nesse momento, já havia se formado no ensino médio, o que lhe dava uma base válida para começar uma nova vida nos Estados Unidos. A educação de Lee não se limitou apenas ao aprendizado das artes marciais e ao treinamento físico. Aos 18 anos lá, em terras norte-americanas, estudou filosofia na Universidade de Washington. Financiou sua carreira trabalhando como assistente de cozinha em um restaurante chinês e como colunista em jornais. O conhecimento adquirido durante seus estudos universitários foi aplicado à sua arte marcial. Ele se interessava pelos pensamentos do taoísmo de filósofos do Oriente e do Ocidente, como Lao Tse e Chuang Tse. Durante esse tempo, Bruce praticava Kung Fu e outros estilos em que predominava o uso das pernas. Ele não estava acostumado, já que no Wing Chun as pernas mantinham um perfil baixo. Logo começou a dar aulas de artes marciais para cidadãos comuns que estivessem interessados. Primeiro ele fez isso em um quarto alugado, outras vezes usou parques e também garagens vazias. Ele tinha um boneco em escala real de madeira no quintal do restaurante de Robichaud. Para intensificar suas práticas, os alunos se juntavam constantemente e logo ele ficou sem espaço físico para realizar os treinamentos. Foi assim que em 1963 ele abriu sua primeira escola de artes marciais, o Instituto de Kung Fu Yufan, em Seattle, e algum tempo depois abriu mais duas escolas em Oakland e Los Angeles. Seu estilo combinava tudo o que ele aprendeu, desde disciplinas de boxe, esgrima ocidental, judô, esgrima filipina, muay thai e tansudo, que ele aprendeu graças ao seu amigo Chuck Norris. Enquanto dava aulas, ele desenvolveu seu próprio estilo de arte marcial, Jeet Kune Do, ou também chamado o caminho do punho interceptador, obtendo seu próprio método de combate. Com ele, os conceitos internalizados evoluiriam, tanto do que aprendeu na universidade quanto das disciplinas praticadas. Em 1964, Ed Parker, conhecido por ser o fundador do American Kempo Karate e por ter levado à fama personagens como Frank Sinatra e Elvis Presley, organizou um campeonato internacional de karatê, em Long Beach. Bruce Lee foi um dos convidados com o objetivo de demonstrar suas habilidades. Esse contato abriria as portas de Hollywood para ele. Em agosto do mesmo ano, Bruce se casou com sua namorada, Linda, com quem tinha um relacionamento desde a época da universidade. Lee impressionou todo o público fazendo flexões com 2 dedos e dando o golpe de 1 polegada. Nessa oportunidade, Bob Barker era o que recebia os golpes de Bruce. Depois da demonstração, ele teve que ficar em casa por vários dias sem poder ir trabalhar por causa da dor que sentia em todo o corpo. Durante o campeonato de karatê de celebridades, Lee conheceu Dan Inosanto, que primeiro serviu como sparring nas demonstrações. E depois de ficar impressionado com Bruce, decidiu acompanhá-lo em todas as apresentações que ele fizesse. Com o tempo, passou a ser seu aluno no Instituto de Kung Fu Yufan em Los Angeles. Lee o ensinou e depois o certificou como o primeiro instrutor de sua escola. Hoje em dia, ele é o que possui a total certificação para ensinar o
Estilo de Bruce Lee. Entre o público estava Jay Severin, um estilista de celebridades que no ano seguinte o introduziu no mundo cinematográfico. Além de sua futura carreira na atuação e na direção, acompanhada de torneios demonstrativos, Bruce Lee recebeu muitos desafios reais, mas só aceitou alguns. Bruce era muito claro ao falar dos combates. Sempre me perguntavam: "Ei, Bruce, você é realmente tão bom?" E eu dizia: "Bom." Se eu disser que sim, parecerá que estou me gabando, mas se disser que não tenho certeza, você me chamará de mentiroso. Vou tentar ser sincero e dizer de outra maneira. Não tenho medo de nenhum oponente, sei que sou autossuficiente e isso não me preocupa. Quando tomo a decisão de lutar ou me defender, não há mais o que falar, acabou, e é melhor você me matar. Uma das batalhas mais importantes na vida real dessa época foi contra Wong Jackman. Bruce Lee foi desafiado pela comunidade tradicional chinesa para que precisamente não ensinasse mais Kung Fu para pessoas que não fossem dessa origem. Quem o desafiou foi o aluno direto de Ma Qingfeng, conhecido por ser mestre de Jin Ji Quan e Gu Shu. Primeiro, ele fez um aviso para que ele parasse de dar aulas, mas ele não deu ouvidos. Então, Wong Jackman, treinado no estilo Yaolin, marcou uma data para a luta. Diante do resultado, se Bruce Lee perdesse, teria que parar de ensinar artes marciais para os estrangeiros, além de fechar todas as suas escolas. Se ganhasse, teria a liberdade de ensinar a qualquer pessoa. No dia da luta, Wong Jackman quis impor regras ao combate, mas Lee indicou que as condições eram estabelecidas pelo desafiado, deixando o combate completamente sem regras. Ambos tinham todas as liberdades. Há várias versões a respeito do que aconteceu neste encontro. A esposa de Lee relatou em seu livro Bruce Lee, o homem que só eu conheci. E em concordância com o que declarou o próprio Bruce Lee em uma entrevista no rádio, comentando que Jackman, depois de receber alguns golpes, foi atingido pelo dragão que o derrubou e uma vez no chão o imobilizou, dando-lhe repetidos golpes na cabeça. Lee, vendo que já estava tudo dito, perguntou-lhe 3 vezes em cantonês: "É suficiente?" Recebendo como resposta sim, é suficiente. Outras vozes disseram que Jackman atacou primeiro e Bruce respondeu com 3 socos retos, embora apenas o primeiro tenha claramente atingido sua mandíbula. Este se afastou e depois voltou a atacar Lee, atingindo seu rosto. Isso fez com que Lee reagisse e fosse atrás dele, que parecia fugir. Bruce o atacou tanto que seus punhos incharam, depois o encurralou e Jackman se rendeu. Diante dessa luta, Bruce Lee percebeu que demorou muito para vencer, e seu estado físico não era ótimo como ele queria. Então ele decidiu melhorar sua condição para aumentar sua resistência. Ele também decidiu modificar seu Kung Fu e adicionou vários novos movimentos laterais. Diante do inchaço que sofreu, decidiu treinar seus punhos com sacos de areia dura e pedras. Todas essas mudanças e melhorias deixaram uma base clara no que se tornaria mais tarde, conforme dito por outras pessoas. No Kung Fu de Bruce Lee, que anos mais tarde ele rotularia como Jeet Kune Do, com uma clara evolução no combate. Em 1965, a vida e a morte apareceriam na história de Lee no 1º de fevereiro de 1965. Junto com sua esposa, Linda, se tornaram pais de Brandon e 6 dias depois, seu pai, Lee Hoi-Chuen, deixou este mundo para sempre. Bruce viajou de imediato para o funeral de seu pai. Ao retornar, uma nova notícia poderia compensar este momento difícil? Ed Parker o convidou para um teste em Hollywood com William Dossier, o produtor da série Batman Dossier. Ele sabia sobre Bruce por um amigo em comum, Jay Severin, que também era amigo de Sharon Tate, assassinada pelo clã Manson. Bruce assinou o contrato e iniciou aulas de arte dramática no estúdio da 20th Century Fox, de forma a poder tirar o melhor de seus personagens e se tornar mais expressivo e poder se introduzir no mundo do cinema norte-americano. Ele estava muito animado e esperançoso com este projeto, mas infelizmente tudo foi suspenso. Sem saber, ele já integrava o mundo hollywoodiano. Um ano depois, em fevereiro de 1966, Bruce interpretou Kato na série de televisão Green Hornet, O Besouro Verde. Mudou-se com a família para Los Angeles. A série foi um sucesso e Trans foi para a tela.
Bruce, que melhorava tudo o que tocava, mostrou uma técnica de luta inovadora para o público americano que naquele momento não saía das lutas de boxe. A série durou uma temporada e terminou um ano depois. Da mesma forma, Bruce teve uma participação com seu personagem Kato em 3 episódios da série Batman com Adam West. Quase ao mesmo tempo, durante 1967, ele abriu outro instituto, Jun Fangun Fu, no bairro chinês de Los Angeles. No entanto, ele preferiu manter esta escola no anonimato. Ele pintou as janelas para que não fosse visto de fora e selecionava quem podia entrar e quem não podia. Seus aprendizes variavam desde artistas marciais talentosos e artistas de cinema, até pessoas relacionadas ao mundo do entretenimento que ele havia conhecido. Enquanto alternava as aulas personalizadas, ele teve pequenos papéis em Ironside, Here Comes the Brides e um pequeno passo pela série Philip Marlowe. Em 1970, ele lesionou um osso sacro nas costas durante um treino de pesos, por isso teve que passar por um tedioso processo de reabilitação. Permaneceu inativo por muito tempo, 6 meses sem poder se mover. Durante esse tempo, ele se dedicou a estudar e escrever notas que seriam editadas após sua morte, como o Tao do Jeet Kune Do. Ele nunca chegou a publicá-las em vida, embora seu médico pessoal tenha afirmado que talvez ele não voltasse a andar. Ele não apenas voltou a fazer isso, mas suas novas lutas foram muito melhores do que as anteriores. E continuou com seu árduo treinamento em busca da perfeição de sua arte marcial. Enquanto se recuperava, também se dedicou a trabalhar no roteiro de The Silent Flute, junto a outros roteiristas. O projeto foi enviado para a Warner Bros. E meses depois foi aprovado, mas com a condição de que fosse filmado na Índia. Infelizmente, não encontraram locações que servissem para o que tinham planejado. Em 1971, Bruce tinha em mente The Warrior, um filme que trataria sobre um monge Shaolin viajando pelo velho oeste americano em busca de conhecimento e aventuras. Paramount Pictures e Warner Bros. Receberam a proposta, mas ambos queríamos que Lee situasse a ação no presente, já que as histórias de cowboys naquela década não eram populares. Com o tempo, a Warner aceitou a ideia de The Warrior e a série foi realizada com outro nome que talvez conheçam, Kung Fu. Mas claro, nem todas eram boas notícias. Ao descobrir que ele não iria cuidar do projeto, Bruce ficou totalmente decepcionado. Embora parecesse incrível, ele não seria o ator principal, mas sim um tal de David Carradine, que não sabia absolutamente nada de Kung Fu, mas tinha algo que Bruce Lee não tinha. Traços ocidentais. O papel principal foi dado a outro, simplesmente por discriminá-lo por sua ascendência chinesa. A série Kung Fu foi um sucesso, mas Bruce não ficaria para trás. Em meados de 1971, ele viajou para Hong Kong e ficou surpreso com o que havia gerado com sua atuação no Besouro Verde. Lá, as pessoas chamavam o programa de O Show de Kato. Com energia renovada e mais feliz, ele voltou para sua casa em Los Angeles e o contatou. Um produtor de cinema na China, Raymond Chow, ofereceu-lhe um bom dinheiro para um papel principal. Ele aceitou, mas primeiro tinha que terminar os trabalhos iniciados. Nova mudança, novo começo, a partir desse novo ponto em sua carreira. Pediu aos seus braços direitos, que cuidavam das escolas de artes marciais, que fechassem e não ensinassem mais o que ele lhes havia proporcionado. O comércio de sua arte marcial faria uma pausa indefinida. Uma vez instalado em Hong Kong, Bruce viajou para a Tailândia para trabalhar em seu primeiro filme, The Big Boss, conhecido como O Grande Chefe ou Karatê até a Morte em Bangkok. Antes de começar, Lee disse ao diretor: "Vou ser a estrela chinesa mais importante do mundo." 6 semanas depois, o filme estava terminado e ele estava bastante cansado pelas condições em que haviam sido gravadas. O filme se tornou um sucesso estrondoso, conseguindo arrecadar mais de 3 milhões de dólares. Bruce Lee então ganhou a coroa dourada do cinema de artes marciais, tornando-se um herói nacional na China. A balança agora se posicionava para o outro lado. Os produtores brigavam pelo seu trabalho, mas Lee tinha um contrato assinado e tinha que fazer mais 2 filmes. Ele rejeitou tudo que chegou até ele e se preparou para Fist of Fury, onde demonstrou a superioridade do Kung Fu sobre as artes marciais japonesas, do karatê, judo e esgrima samurai.
O que também demonstrou é que este filme seria melhor que o anterior, arrecadando quase 5 milhões de dólares na bilheteria. Então Lee estava tranquilo. Finalmente, ele era uma estrela dentro das batalhas, nas telas de cinema e também na vida real. Foi então que Lee recusou várias propostas e embarcou em um novo projeto. Ele queria dirigir seus próprios filmes, se associou com o produtor Choi. Ambos criaram a produtora Concord Production Incorporated. Dessa forma chegou Way of the Dragon, O Retorno do Dragão. Neste filme, Bruce foi ator, roteirista, coprodutor e diretor. E como se não fizesse quase tudo, também se encarregou de tocar a percussão no tema central da trilha sonora. Foi gravado em Roma, Itália. Na parte atoral, ele foi acompanhado pela atriz Nora Miel, o ator Bobby Wall. E o 7 vezes campeão mundial, o incrível Chuck Norris. Foi neste filme que Lee se cruzou com Norris em uma luta espetacular. O filme é considerado hoje um clássico das artes marciais, contendo o que muitos chamaram de a luta do século, ocorrida dentro do Coliseu Romano. Poucos dias após a estreia de sucesso de Way of the Dragon, Bruce recebeu uma oferta de 500 mil dólares da Warner Bros. Para ser o ator principal e co-diretor das cenas de luta em Blood and Steel. Mas ele não gostou do nome e pediu que fosse chamado de Enter the Dragon, traduzido para o espanhol como Operação Dragão. Foi óbvio que se eles tinham 500 mil dólares para oferecer, não teriam nenhum problema em mudar o nome para que ele fizesse parte deste filme. E assim nasceu o primeiro filme de artes marciais chinesas, produzido completamente em Hollywood, Enter the Dragon. Começou a ser gravado em janeiro de 1973 em Hong Kong. A produção era superior ao que ele estava acostumado a trabalhar. O início foi interrompido por problemas com a tradução do roteiro, além de alguns conflitos culturais, já que a equipe americana não queria comer comida típica chinesa. E também havia lesões frequentes por falta de equipamentos especiais para garantir a segurança nas cenas mais arriscadas. Durante a gravação, Bruce sofreu um corte com uma garrafa e foi mordido por uma cobra. No entanto, nada parava o maior expoente das artes marciais. Bruce estava muito inquieto, queria que tudo fosse perfeito, queria desfrutar dos aplausos e da fama, mas infelizmente, Enter the Dragon foi exibido em Hong Kong 6 dias após sua morte. O sucesso foi explosivo, arrecadou 200 milhões de dólares em sua estreia, ficando atrás apenas de um filme. O exorcista Bruce Lee e sua fama póstuma invadiram o público norte-americano. Game of Death foi o próximo filme em sua filmografia. Ele só havia gravado 40 minutos no final de 1972. O longa-metragem foi concluído pela Golden Harvest e foi lançado em 1978, fazendo uso de um dublê e de montagens ruins. No início deste relatório, falei sobre os últimos dias deste mestre das artes marciais. Mas como foram na realidade e o que realmente aconteceu com ele? Quando Bruce Lee acordou em sua última manhã, era um homem ativo e saudável, de 32 anos. Durante aquele dia, ele teve algumas reuniões com produtores, depois foi visitar a casa de um amigo. Quando anoiteceu, Bruce Lee se deitou em um colchão no chão para sempre. Mas o mundo até hoje se pergunta como foi que Bruce Lee realmente morreu. Não houve um golpe mortal, espadas, sangue ou ossos quebrados. Houve nada mais e nada menos que um grande mistério e teorias que perduram até hoje. Tudo começou um tempo antes, precisamente quando Lee desmaiou no banheiro de sua produtora. Lá ele foi levado às pressas para o hospital, onde reclamou de uma forte dor de cabeça e sofreu convulsões. Em várias ocasiões, os médicos reconheceram os sintomas de um edema cerebral, uma condição em que o excesso de líquido no cérebro causa inchaço e dor. Mas é algo tratável, e foi o que os médicos fizeram. Eles injetaram uma droga necessária chamada manitol. Em breve, ele se sentiu muito melhor. Em poucas horas, retomou seus exercícios e dieta habitual. Uma combinação de vegetais, arroz, peixe e leite que excluía todos os produtos assados, a farinha refinada e a maioria dos açúcares. O dia da morte de Bruce Lee foi bastante agitado.
Entre reuniões e encontros, muitos comentaram que ele parecia muito animado. Por volta das 7h30 da noite, pouco antes de sua partida, Lizzie reclamou de uma dor de cabeça. Deram-lhe um Equagesic, um analgésico comum que contém aspirina, e um tranquilizante conhecido como Meprobamato. Depois de tomar, ela foi se deitar. Algumas horas depois, quando Lino desceu para jantar, subiram para ver como ele estava e o encontraram inconsciente. Tentaram acordá-lo, mas não conseguiram. Chamaram um médico que passou 10 minutos tentando reanimá-lo. Incapazes de trazê-lo à consciência, enviaram-no para um hospital próximo em uma ambulância. Mas já era tarde demais, Bruce Lee havia morrido. Como o corpo de Lino mostrou sinais externos de lesões, foi realizada uma autópsia que revelou que a morte foi resultado de uma inflamação cerebral severa. Um acúmulo de líquido resultou em um aumento de 13% no tamanho do seu cérebro. Shaw, o produtor e amigo, afirmou que a morte de Lee foi o resultado de uma reação alérgica ao analgésico que lhe foi administrado. Embora várias investigações posteriores tenham apoiado o relatório oficial, surgiram muitas teorias da conspiração. Chuck Norris, que era um grande amigo de Lee, afirmou que haviam modificado os relaxantes musculares que ele estava tomando. As palavras de Chuck provocaram um grande debate sobre o que mais Lee estava tomando. Havia algo mais nos estimulantes para mantê-lo em forma, suplementos de ervas para mantê-lo saudável, ou algo que alguém colocou lá deliberadamente para matá-lo? Também correu o boato de que a morte de Lee ocorreu por uma prostituta com quem ele se tornou violento. O boato afirmava que Lee estava sob a influência de um poderoso afrodisíaco que o fez perder o controle. E a prostituta declarou que o havia matado em legítima defesa. Nunca houve respaldos que corroborassem a informação fornecida por essa mulher. Alguns fanáticos de Lee afirmaram que a dose fatal de Quaresic foi administrada por Betty Ting Pei, que foi a última pessoa a vê-lo vivo. Os rumores diziam que ela o havia envenenado de propósito e que estava trabalhando para uma sociedade secreta que queria Bruce Lee morto. Outras teorias culpam a máfia italiana, a chinesa e a norte-americana. Até mesmo seus próprios familiares foram culpados. Mas acima de todas as teorias está a mais poderosa. A maldição da família Lee. A lenda da maldição da família Lisa veio à luz 20 anos após a morte do famoso artista marcial, quando seu filho, Brandon Lee, seguiu os passos de seu pai, como ator e como lutador. Em 1992, Brandon Lee foi assassinado enquanto atuava no filme que o catapultaria para o estrelato O Corvo. O relatório sobre este incidente e mais dados que não vou fornecer aqui, você pode encontrar no vídeo que está no meu canal principal chamado Brandon Lee, a Maldição do Corvo. Deixarei um link para que assistam. Assim como com seu pai, os rumores de uma conspiração se intensificaram, mesmo depois que os oficiais determinaram que sua morte foi acidental. O fim prematuro de um segundo jovem, de sobrenome Lee, reavivou a maldição de sua família. Claro, as teorias esotéricas não iriam faltar. Segundo sua esposa, Bruce Lee costumava contar-lhe uma premonição que o atormentava. Ele dizia que não iria viver nem metade dos anos que seu pai, que morreu aos 64. Exatamente o dobro da idade que Lee tinha no dia 20 de julho de 1972. A família dizia que a maldição seguia uma linhagem anterior de Bruce, já que ele nasceu logo após a morte de seu irmão mais velho, produzida por causas nunca esclarecidas. Em 1993, o biopic Dragão, a história de Bruce Lee, de Rob Cohen, representou a luta do ator contra seus fantasmas, na forma de um espírito que o assombrava incessantemente. Quando na cena final Bruce Lee enfrenta este fantasma, a criatura se rende sem lutar porque prefere ir assombrar seu filho, Brandon. 2 semanas antes da estreia deste filme, Brandon Lee morreu durante as filmagens de O Corvo. Especulou-se também que Bruce Lee foi vítima do toque da morte. O golpe Dean em Mac, usado contra ele dias antes e com efeito retardado por um mestre de artes marciais Kung Fu, em nome de uma linhagem de lutadores que não o toleravam. Além de seu triste fim, Lee deixou um legado importantíssimo para as artes marciais. O fato de ter criado um método de combate como o Jung Fan Kung Fu e depois aplicou sua filosofia para dar origem ao JIT.
Kunido fez com que ele fosse considerado o pioneiro dos combates de contato e das artes marciais mistas. Foi ele quem trouxe para o ocidente as artes marciais chinesas e a divulgação do Kung Fu. Propagou o sistema Wing Chun, que junto ao Tai Chi Chuan, é o estilo de Kung Fu mais praticado do mundo. Após sua morte, a indústria chinesa convocou artistas marciais parecidos fisicamente com ele e com sua técnica, para fazer filmes de qualidade duvidosa. Com o objetivo de aproveitar o brilhante legado deixado por Lee, as revistas dedicadas às artes marciais também caíram na superexploração de sua figura, revelando suas técnicas, treinamento, vida pessoal, golpes, pensamentos e uma infinidade de detalhes. Existem monumentos em sua homenagem em várias partes do mundo, assim como a estrela que leva seu nome na Avenida das Estrelas de Hong Kong. Em março de 1993, foi concedido a ele postumamente o Prêmio de Ouro pelo sucesso de toda a vida da indústria cinematográfica de Hong Kong. Claro que a vida de Bruce Lee foi levada ao cinema e às séries. No ano de 2008, estreou em Hong Kong a série de televisão A Lenda de Bruce Lee. E também foi retratada no filme de 1993, Dragão, a história de Bruce Lee, com a participação de Jason Scott Lee, ator que tinha o mesmo sobrenome, mas não tinha nada a ver com a família. Atualmente sobrevivem a ele sua esposa, Linda Cadwell, e sua filha Shannon, Emery Lee, que continua mantendo e promovendo o legado de seu pai através da Fundação Bruce Lee. O legado até hoje permanece intacto. E o dragão certamente descansa em paz após uma vida com tantas lutas. Se gostaram do vídeo, por favor deixem seu like, se inscrevam se ainda não o fizeram e ativem as notificações. Também convido vocês a deixarem um comentário com alguma sugestão para possíveis futuros vídeos. Aqui estão algumas dicas para continuarem realizando maratonas neste canal. Sem mais a acrescentar, me despeço. Meu nome é Magnus Mephisto e isso foi o dia que adeus.